As pessoas casam, separam, se arrependem e depois voltam. Para evitar todo esse processo, eu vim conversar com quem entende do assunto, Renato e Cristiane Cardoso. Renato, Cris, por que as pessoas separam mesmo amando, tendo um carinho pelo parceiro? Renato, vai começar. Não, por várias situações que podem acontecer, a pessoa muitas vezes não sabe amar, ela não sabe expressar o amor. Ama, mas não sabe lidar com as diferenças no relacionamento. As diferenças não são resolvidas, não sabem se adaptar, como foi o nosso caso, por 12 anos, e aí elas vão cada vez mais se desgastando e chega um momento que fica insustentável a relação. Se separam, muitas vezes se amando, mas porque o relacionamento deixou uma brecha e aí entrou traição, entraram terceiros, enfim. Acontece muito das pessoas se amarem e não conseguirem sustentar a relação porque não cuidaram. E até para se proteger também, né? Às vezes a pessoa está num relacionamento que está fazendo mal a ela, está acabando com ela, né? Relacionamento abusivo e tal. Então ela às vezes ama a pessoa, mas ela tem que se retirar para a própria vida dela, né? Segurança dela mesma. Hoje em dia as pessoas banalizam a relação. É mais fácil terminar a relação, resolver o problema do que investir naquela relação? Parece que é mais fácil. Parece, né? Parece só, mas não é. Porque as pessoas, depois que acontece, depois que elas se separam, elas sentem muita dor. Elas sentem a dor, elas sentem a culpa, elas ficam pensando se elas tivessem lutado um pouco mais, o que elas fizeram de errado. Mas isso tudo já não dá mais para resolver, porque elas se separaram, elas acabaram com o relacionamento. Então, dá mais trabalho você largar o relacionamento do que você ver o que você pode fazer para salvar o relacionamento. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que a única coisa que vai salvar o relacionamento é se a outra pessoa mudar. E nós, né, com a experiência que a gente vê que muitas coisas você pode mudar. E a sua mudança faz a outra pessoa querer mudar também. Então, dá para você resolver os problemas de casamento você, até antes da outra pessoa mudar. Então, a gente pode dizer que parece mais fácil, mas no final não é, porque você pode correr o risco de perder um grande amor aí. Você corre o risco de se arrepender depois, como a maioria das pessoas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que mais de 50% dos casais que divorciam se arrependem dentro de 6 meses depois do divórcio, pensando, eu poderia ter tentado um pouco mais. Então, realmente, o que leva ao divórcio normalmente é um cansaço e a pessoa não ter esperança de ver uma saída. Ela não sabe como sair do problema. Então, ela pensa, a única saída é o divórcio. E depois ela pensa, eu poderia ter tentado um pouco mais. Então, realmente, o que falta para as pessoas não é amor, falta habilidade para lidar com os problemas do casamento. Quanto mais jovem é o casal, aquele casal que pula um monte de etapa, a chance é maior de se terminar essa relação? Porque você está rindo. Porque isso é muito comum hoje, né? As pessoas não estão mais respeitando as etapas, né? E hoje mesmo eu estava respondendo uma pessoa que mandou uma mensagem para a gente pedindo ajuda e ela tinha conhecido essa pessoa em 6 meses ela casou. E aí ela descobriu depois de casada que ele tinha traído ela e tal. E agora, o que eu faço? Pois é, você não quis conhecer, né? Então, as pessoas estão muito impulsivas, elas estão muito intensas nos relacionamentos e elas não estão fazendo o trabalho de casa, o dever de casa, que é conhecer, que é avaliar, ver se a pessoa tem um perfil, se você está pronta também para entrar num relacionamento de compromisso. Então, tem muita chance de dar errado, sim. Essa coisa de ficar, eu gostei, etapas. Vou levar para casa. Dá errado isso aí. E aquela frase, a gente só dá valor quando a gente perde. É real? Tem um fundo de verdade, porque a gente tende a notar o que a gente perdeu depois que não tem mais aquilo perto da gente, a companhia, o lado bom da pessoa, porque todo mundo tem lado bom, tem lado ruim, e a pessoa então ela tende a desprezar no meio dos problemas as virtudes e a exaltar os defeitos. Então os defeitos parecem enormes e as virtudes a gente pensa assim, não faz mais que obrigação. Então a gente minimiza isso e depois sente falta. Realmente as pessoas dão valor depois que perde. Quando você para aí e fala, nossa, mas aquela pessoa era boa, mas meu relacionamento tinha valor, mas quando estava lá não valorizava tanto.
E quando a pessoa termina amando, o que ela faz? Esse amor está debaixo do tapete, pode ressurgir a qualquer momento, no futuro? Porque muitos casais estão terminando, depois se arrependem, depois voltando, né? Muitos assim, não Muitos é a menos? maioria, né, Thalita? Muitos Não menos. é a maioria, né? Eu não vejo. Eu acho assim que a pessoa ela tem que, se ela acabou mesmo o relacionamento, ela tem que tomar uma decisão de realmente dar um fim naquilo, porque se ela ficar guardando aquilo ali para depois sentir de novo, ela vai prejudicar o relacionamento dela, né? Então muitas pessoas às vezes entram num relacionamento amando outra, mas querendo meio que esquecer a outra. Então entra num relacionamento. Isso aí é muito ruim, porque você está sendo injusta com aquela pessoa, ela não tem como ficar no lugar da outra. E você não vai ser feliz nem com ela e nem com a outra, porque você está com uma outra pessoa. Não, fica né? comparando Então, o tempo inteiro. Então não dá certo. Então assim, você acabou com o relacionamento, então tem que parar de amar. Tem que parar de alimentar o amor por aquela pessoa. Se ficar alimentando, ficar lá, seguindo nas redes sociais, ficar querendo saber como ela está, com quem ela está, aí você só está se prejudicando, porque você está alimentando uma coisa que já não tem mais futuro. Aquela pessoa vai ter outras, né? E quando um casal se separa e tem filho, e depois decide voltar, fica mais difícil essa equação quando tem um filho aí no meio? De um novo relacionamento? Não, eu digo assim, ele casou, aí ele tem um filho, ele separou, e daqui a pouco vai falar para o filho, agora estamos voltando, papai e mamãe estão voltando de novo. A criança fica mais complicada? Olha, depende de como foi a separação. Normalmente, o filho gosta de ver os pais voltando, né? Nunca foi o desejo dos filhos que os pais se separassem, normalmente. Então, tem que se avaliar o porquê da separação e as condições da volta, porque se eles sofriam muito, faziam o filho sofrer na época do casamento, e vão simplesmente voltar sem apresentar algo convincente para os filhos que agora vai ser diferente, aí pode ser mais sofredor para a criança. A criança pode ter dúvida de que aquilo possa funcionar. Então, não é só, vamos voltar. Tem que saber o que vai ser diferente dessa vez. Amor de verdade é um só a vida inteira? Ou a pessoa tem chance de encontrar outro amor? Depende da pessoa, né? A minha avó, ela ficou viúva e ela não quis mais casar, porque ela foi muito feliz com meu avô. Então, ela não precisou ter outro amor. Mas tem outras pessoas que, às vezes, nunca foram felizes, né? Ficaram viúvas e podem encontrar um amor, sim. Então, depende muito da pessoa. Se a pessoa que decide, eu quero amar novamente, eu quero achar uma outra pessoa, é a decisão dela. Eu até falei com o Renato hoje, né? Sabendo que a gente ia vir para essa entrevista, falei, Renato, eu não sou essa pessoa que quero achar outra pessoa. Né? Já achou então, seu assim, amor. eu já achei meu amor. E assim, se eu ficar sem ele, então, é que nem a avó. Se eu ficar sem ele, se ele morrer, eu não vejo que eu vou precisar ter outra pessoa. E isso está em público, em rede nacional. Registrado nas redes sociais. Eu acho que depende muito do que você já viveu, sabe? Porque às vezes a pessoa foi muito feliz e aí ela fica viúva e as pessoas, agora você tem que arranjar outra pessoa. E ela não quer mais, porque principalmente a mulher. Um homem já é um pouquinho diferente, porque o homem já sente muita falta de ter uma pessoa ali. Mas a mulher não, a mulher consegue ficar só, né? Então depende muito da pessoa, do passado dela. Muitas pessoas, elas preferem ficar, olha, eu vou ficar só, eu fui feliz e agora eu vou cuidar dos meus filhos, enfim. Esta questão de que amor é um só a vida toda é muito romantizada, né? As pessoas gostam de pensar isso vem muito dos filmes, dos romances, etc. Mas, na realidade, amor é escolha. Então você pode escolher amar uma pessoa ou deixar de amar uma pessoa. Porque o amor ele vem por uma nutrição. Você começa a alimentar esta ideia de sentimento pela pessoa, você passa a admirar, você foca aquela pessoa, então você vai alimentando o amor. Como o contrário também acontece. Você tira os olhos da pessoa, olha para outra pessoa e vai morrendo o amor. Então o amor é uma decisão, uma escolha da pessoa. Logo, você pode amar mais que uma pessoa ao longo da vida, se você assim decidir. Ou se decidir não, também pode ser um só. E ele fica muito feliz. Agradece, né?